Êxodo, capítulo 18. Jetro visita Moisés. Jetro, o sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus havia feito por Moisés e pelo povo de Israel. E soube também como o Senhor havia tirado do Egito os israelitas. Então ele foi para o lugar onde Moisés estava, levando Zípora, a mulher de Moisés. Moisés havia mandado Zípora e os 2 filhos dela para a casa de Jetro. O nome de um deles era Gerson, pois Moisés tinha dito: sou hóspede em terra estrangeira. O nome do outro era Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus do meu pai me ajudou e não deixou que eu fosse morto pelo rei do Egito. Jetro, o sogro de Moisés, foi com a mulher e os 2 filhos de Moisés para o deserto, onde Moisés estava acampado no monte sagrado. Ele havia mandado um recado a Moisés, dizendo que estava chegando com a mulher e os filhos dele. Então Moisés saiu para se encontrar com Jetro, curvou-se em sinal de respeito e o beijou. Cada um perguntou ao outro se ia bem de saúde, e depois eles entraram na barraca de Moisés. Ele contou ao sogro tudo o que o Senhor Deus, por causa do seu amor pelo povo de Israel, tinha feito com o rei do Egito e com os egípcios. Falou também a respeito das dificuldades que o povo havia tido no caminho e como o Senhor os havia socorrido. Jetro ficou muito contente com tudo o que o Senhor havia feito pelo povo de Israel, tirando-o do Egito, e disse: louvado seja o Senhor Deus, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do seu rei. Agora sei que o Senhor é mais poderoso do que todos os deuses, pois livrou os israelitas do poder dos egípcios, quando eles os trataram com tanto desprezo. Em seguida, Jetro trouxe uma oferta para ser completamente queimada e animais para serem mortos como sacrifício a Deus. Arão e todos os líderes do povo de Israel foram com ele para comer a refeição sagrada. Moisés escolhe ajudantes. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite. Quando Jetro viu tudo o que Moisés estava fazendo, perguntou: por que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho os problemas do povo com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde a manhã até a noite? Moisés respondeu: eu tenho de fazer isso porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Quando 2 pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo para que eu resolva quem está certo e explico os mandamentos e as leis de Deus a todos. Então Jetro disse: o que você está fazendo não está certo. Desse jeito, você vai ficar cansado demais, e o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Agora escute o meu conselho, e Deus o ajudará. Está certo que você represente o povo diante de Deus, e também que leve a ele os problemas deles. Você deve ensinar-lhes as leis de Deus e explicar o que devem fazer e como devem viver. Mas você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefes do povo. Chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Serão eles que sempre julgarão as questões do povo. Os casos mais difíceis serão trazidos a você, mas os mais fáceis eles mesmos poderão resolver. Assim será melhor para você, pois eles o ajudarão nesse trabalho pesado. Se você fizer isso, e se for essa a ordem de Deus, você não ficará cansado e todas essas pessoas poderão ir para casa com as suas questões resolvidas. Moisés aceitou o conselho de Jetro e escolheu homens capazes entre todos os israelitas. Ele os colocou como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles sempre julgaram as questões do povo, resolvendo as mais fáceis e trazendo para Moisés as mais difíceis. Então Moisés se despediu de Jetro e Jetro voltou para casa. O Evangelho de Lucas, capítulo 21. A oferta da viúva pobre. Jesus estava no pátio do templo olhando o que estava acontecendo e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Jesus fala da destruição do templo. Algumas pessoas estavam falando de como o templo era enfeitado com bonitas pedras e com as coisas que tinham sido dadas como ofertas. Então Jesus disse: chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído, e não ficará uma pedra em cima da outra. Perseguições e sofrimentos. Aí eles perguntaram: mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando é que isso vai acontecer? Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. Porém não sigam essa gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro. Mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. E continuou: uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados. E isso dará oportunidade a vocês para anunciarem o Evangelho. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados antes da hora com o que dirão para se defender.
porque eu lhes darei palavras e sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas nem um fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Jesus fala da destruição de Jerusalém. Jesus disse ainda: quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exércitos, fiquem sabendo que logo ela será destruída. Então os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver na cidade, que saia logo. E quem estiver no campo, que não entre na cidade. Porque aqueles dias serão os dias do castigo, e neles acontecerá tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. Ai das mulheres grávidas e das mães que ainda estiverem amamentando naqueles dias. Porque virá sobre a terra uma grande aflição, e cairá sobre esta gente um terrível castigo de Deus. Muitos serão mortos à espada, e outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo. E os não-judeus conquistarão Jerusalém, até que termine o tempo de eles fazerem isso. A vinda do Filho do Homem. E Jesus continuou: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra todas as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Em todo o mundo muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. A lição da figueira. Em seguida Jesus fez esta comparação. Vejam o exemplo da figueira ou de qualquer outra árvore. Quando vocês veem que as suas folhas começam a brotar, vocês já sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer aquelas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está para chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. A necessidade de vigiar. E Jesus terminou dizendo: fiquem alertas. Não deixem que as festas, ou as bebedeiras, ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias, mas à noite ia para o Monte das Oliveiras e ficava ali até de manhã. E todo o povo ia de madrugada para o templo a fim de ouvi-lo. Jó, capítulo 36. Quarta fala de Eliú. Eliú continuou a falar. Ele disse: Jó, tenha um pouco mais de paciência, pois ainda vou lhe mostrar que tenho outras coisas a dizer a favor de Deus. Usarei os meus profundos conhecimentos para mostrar que Deus, o meu Criador, é justo. Tudo o que vou dizer é verdade. Quem está falando com você é realmente um sábio. Deus protege e Deus castiga. Como Deus é poderoso, Ele não despreza ninguém. Deus sabe todas as coisas. Ele não deixa que os maus continuem vivendo e sempre trata os pobres com justiça. Deus protege os homens corretos, deixa que eles governem como reis e assim têm uma alta posição para sempre. Mas se alguns são presos com correntes ou são amarrados com as cordas dos sofrimentos, então Deus lhes mostra que isso é por causa do que fizeram, que é o castigo pelos seus pecados e pelo seu orgulho. Deus faz com que escutem os seus avisos e manda que abandonem o pecado. Se obedecem a Deus e o adoram, então têm paz e prosperidade até o fim da vida. Mas se não se importam com Deus, então morrem na ignorância, atravessam o rio e entram no mundo dos mortos. Aqueles que têm um coração perverso guardam raiva, e mesmo quando são castigados, não clamam pedindo socorro. Desonram o seu corpo entre si e morrem em plena mocidade. Mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Você está sofrendo por causa da sua maldade. Jó, Deus o livrou dos perigos e o deixou viver em segurança. À sua mesa sempre se comeu do bom e do melhor, mas você foi julgado e condenado, e agora está recebendo o castigo que merece. Cuidado, não aceite dinheiro para torcer a justiça, não deixe que as muitas riquezas o seduzam. Não adianta nada gritar pedindo socorro, todo o seu poder não tem nenhum valor agora. Não fique desejando que chegue a noite em que as nações serão destruídas. Você está sofrendo por causa da sua maldade. Cuidado, não se volte para ela. Como é grande o poder de Deus! Como é grande o poder de Deus! Quem é capaz de governar tão bem como Ele? Ninguém pode dar ordens a Deus, nem acusá-lo de praticar o mal. O mundo inteiro o louva pelo que Ele faz, e você também não esqueça de louvá-lo. Mesmo de longe todos nós vemos e admiramos o que Deus está fazendo. Ele é grande demais para que o possamos conhecer. Nós não podemos calcular quantos anos já viveu. O poder e a majestade de Deus. Deus faz com que a água da terra suba para um depósito e depois a transforma em gotas de chuva. As nuvens derramam a água que cai em aguaceiro sobre a terra. Quem entende o movimento das nuvens ou o barulho dos trovões no céu onde Deus mora?
Deus espalha relâmpagos em volta de si, mas o fundo do mar continua escuro. É assim que Deus alimenta os povos e lhes dá comida à vontade. Ele pega o raio com as mãos e manda que atinja o alvo. O gado sente que a tempestade está perto e o trovão avisa que ela vem aí. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho, e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos. Mas, como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração. Vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos para com vocês e abram completamente o coração de vocês para nós. Conselho contra a influência dos pagãos. Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse. Eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem em nada que seja impuro e então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas.